interromper aí só um minuto. Tá bom, Bruno, vou falar. É só em relação à aula anterior do senhor, que Sim, eu lendo o slide, surgiu uma dúvida lá sobre a luxação. Aí o sim. senhor gostaria de responder agora, depois? Bora O senhor lá. poderia responder? Lógico, Então, Bruno, pode falar. em relação à luxação, doutor, porque o senhor falou em questão da posição, que era anterior, posterior, superior ou inferior. Sim, Então, quando vai se dar o diagnóstico de uma luxação, vamos supor, teria a possibilidade de acontecer assim, dela somar, por exemplo, ser uma anterior superior ou uma posterior inferior, ou sim. elas funcionam separadamente? Não. Ela pode estar anterior e inferior, por exemplo. Por exemplo, Sim. no ombro é bem comum. Antero inferior ou póstero inferior, tá? O que vai dizer a nomenclatura da sua luxação é o foco inferior, o foco distal da articulação. Distal. Sim. Exatamente. Onde ela está localizada, você bota a nomenclatura que você achar melhor, ou seja, que você está visualizando, né? Ah, então tá ok. Muito obrigado, doutor. Desculpa aí eu Não, por interromper. favor, Bruno. Toma as ordens. Bom, galera, então vamos iniciar a aula de hoje. Então, vamos falar sobre o método de diagnóstico em ortopedia e traumatologia e vamos falar sobre o protocolo de trauma. Então, vocês sabem que existe o ABC do ATLS, né? Que é o A, via aéreas, B e tal, né? E lógico que existem radiografias complementares ao trauma que são protocolares. O que quer dizer protocolar? Bom, protocolar quer dizer que por mais que o paciente não peça ou não refira absolutamente nada naquela região, ela necessariamente deve ser feita, ok? Antes de começar a falar disso aqui, eu tenho que lembrar que radiografia nós temos que pedir sempre de frente e perfil. Estamos falando de membro, né? Frente e perfil. E outra coisa que nós devemos lembrar é que toda radiografia deve incluir as duas articulações que estão contíguas a esse osso. Por exemplo, fratura de perna tem que incluir joelho e tornozelo. Fratura de braço tem que incluir ombro e cotovelo. Né? Fratura de fêmur, quadril e joelho. Então, por quê? Porque pode eventualmente ter um traço segmentar ou ter um traço que está um pouco mais na zona epifisária e nós não podemos evidenciar se não tiver um panorama ideal, total desse osso. Tá? Então, raio-x sempre frente e perfil e que tenha sempre visualização das duas articulações, proximal e distal. Então, quais são as radiografias do trauma? O protocolo de trauma é lateral cervical, tórax, que geralmente é AP, não é PA, porque PA geralmente a gente faz sentado ou em pé. Nesse caso, o paciente com trauma, ele deve estar deitado, não consegue se mexer, ou está com colarinho cervical, não consegue se mexer, e a radiografia, então, é geralmente AP, né? E a panorâmica de pelvis. Por que essas radiografias são protocolares? Porque essas são as zonas onde mais acometem lesões inadvertidas. Ou seja, que você não vê, né, à simples vista, mas que, por estatística, é o que mais leva a problemas ou, inclusive, ao óbito do paciente, ok? A região cervical, por quê? Dentro da coluna, a coluna cervical é a mais acometida. Por quê? Porque, geralmente, a coluna, vamos imaginar que a coluna é como um chicote. A base do chicote seria a coluna sacral. Toda aquela região da coluna sacral e lombar vai ficando rígida, é forte, ela não tem muito movimento. Agora, chegando na ponta do chicote, é movimento, né? Quanto mais movimento, maior o processo de desaceleração ou aceleração, que pode eventualmente lesionar alguma coisa aí. Então, a região cervical, ela é onde tem o maior movimento da coluna, né? Ela tem flexão, extensão, lateralização, né, que é direita e esquerda, ela tem rotação interna e externa, flexão e extensão. Então, com certeza, ela pode ir no processo de desaceleração ser a mais cometida. E por que não a P? Só lateral? E porque na radiografia P, as primeiras vértebras não se consegue ver
pelo queixo, tá? Geralmente o paciente tem que abrir bem a boca para tirar o raio-x, ok? Então, nesse caso, geralmente o paciente com colarinho cervical não consegue abrir muito bem a boca, e a gente pede só a radiografia lateral, e com a radiografia lateral nós podemos identificar uma lesão do corpo, uma listeses, uma lesão dos ligamentos interespinal, né? Tudo isso dá para ser identificado com um raio-x lateral, ok? Então, na radiografia de tórax, por quê? Porque o tórax é um lugar onde alberga muitas estruturas nobres e é uma caixa onde pode caber muito sangue. Então, pode ter um pneumotórax, pode ter um hemotórax, pode ter uma contusão pulmonar. Tudo aí a gente pode identificar com raio-x, ok? E na panorâmica de pelvis, porque aí também pode haver eventualmente uma fratura na região pelviana, inclusive pode ter algum problema dentro do parênquima, né, que pode ser identificado com raio-x, ok? E lógico, se você viu alguma deformidade, ou o paciente está pedindo, está dizendo, tá doendo meu tornozelo, tá doendo minha perna, você faz um raio-x frente ao perfil da região onde você encontrou alguma alteração, algum desvio, alguma equimose, né, alguma tumefação, aí nessa região também deve ser efetuado um raio-x. Gente, esse protocolo de radiografia lateral, no último ATLS, que foi feito agora em 2018, ela está saindo de protocolo, tá? Então, qual é a moral agora para fazer o raio-x? Primeiro, o paciente tem que estar colaborador 15 em 15, né? Ele está lúcido, que ele não tenha perda de conhecimento em nenhum momento, né? Ele tem que referir que não dói o pescoço, você tira com cautela o colarinho cervical, faz palpação na região cervical, desde a base do pescoço até a região da clavícula escápula, né? E faz movimentos suaves de lateralização, flexão, extensão e rotação. Se o paciente não referiu dor em nenhum momento, você já pode descartar o raio-x lateral. Ou seja, seria uma economia que nós vamos fazer, né? Ok? E logo, as radiografias correspondem. Tórax e tal, continua a mesma coisa, ok? Então, essas são as radiografias, né? Tórax, nesse caso é um AP, né? Uma panorâmica de pelvis, uma lateral cervical, e nesse caso o paciente tinha uma deformidade a nível da coxa, né? E ele tinha uma fratura espiral do fêmur, ok? Bom, o ultrassom, no trauma, a gente utiliza o ecofast. O ecofast é uma ultrassonografia que geralmente o cirurgião de trauma é o que faz, não precisa ser um imagenólogo, não precisa ser um cara técnico em imagem para fazer. Geralmente é o cirurgião e o que ele descarta? Ele descarta líquido livre em cavidade. Né? Se tem, por exemplo, um hemoperitonel, se ele tem, por exemplo, um derrame pleural, se ele tem uma laceração de algum órgão oco ou um órgão compacto, como se fosse o fígado ou baso, dá para identificar, inclusive o rim, né? Dá para identificar por ultrassom, e geralmente é um ultrassom rápido que se faz na urgência. Você faz o ABCDE do ATLS, ABCDE, e logo faz o ultrassom imediato, antes inclusive do raio-x, tá? Para nós ortopedistas, é bom o ultrassom para identificar lesões ligamentares periféricas, por exemplo, entorses, lesão rotuliana, por exemplo, da pata de ganso, ou identificar líquido dentro da articulação, que nós chamamos de hemoartrose. Né? Quando tem líquido dentro da articulação, sangue nesse caso, né? Nós podemos identificar com o ultrassom, tá? O ultrassom, então, serve para isso. Inclusive, nas partes moles que tiverem, por exemplo, um granuloma de corpo estranho, dá para identificar com o ultrassom. Aqui vemos um perdigão, que é de um projetil, né? Está alojado no terço distal da coxa, né? E deu um granuloma de corpo estranho que foi identificado com um ultrassom, ok? A tomografia, lógico, ela serve para um montão de coisas, ele valora muitas coisas, né? Dentro do pulmão, mediastino, pleura, a parte óssea, né? Então, ele é fundamental para a traumatologia em que sentido? Em fraturas
articulares. Fraturas articulares, às vezes, a gente não consegue identificar fraturas que estão dentro dessa cavidade articular. Por exemplo, vamos falar sobre a platíleo tibial, né? De repente, você pede um raio-x, você olha de frente e de perfil, você não identifica nenhum tipo de fratura. Mas esse teto, né, é um teto, ele está caído. E só podemos identificar isso com tomografia. Então, fraturas articulares, é sempre bom pedir tomografia para poder, inclusive, fazer uma boa planificação cirúrgica da fratura, ok? Então, aqui vemos tomografia, que, ó, no raio-x não podemos identificar, né? Mas aqui tem um afundamento do planalto tibial. Tá? A ressonância é o bambambam, né? A ressonância ela serve para ver vasos, ver coluna, ver menisco, ver ligamentos intracapsulares que não dá para ver no ultrassom. Ele é ótimo, tá? O ultrassom ele é muito, muito bom, tá? Então, ele é um estudo que a gente vamos ir conversando daqui a pouco. Pera aí, eu vou acalmar meu cachorro aqui, não sei o que deu nele. Bom, voltando para cá, ressonância, já falamos. Aqui, por exemplo, vemos uma ressonância de coluna lumbar, onde vemos uma herniação de disco a nível de L5, que faz indentação sobre a cara ventral do saco dural. Tá? Bom, exames laboratórios, nós podemos pedir, por exemplo, tudo que convém para evitar um choque hipovolêmico, né? Pedimos um hemograma, né? Para ver se o paciente não está em um estado anêmico, né? Se não precisa de transfusão, se ele não está num coma hiperosmolar, consequência de uma hiperglicemia, se ele não está com uma insuficiência renal, né? E vemos também, logicamente, a crase sanguínea para ver se ele não tem nenhum tipo de discrásia, né? Para no momento de uma cirurgia ele não morrer aí de um choque hipovolêmico a consequência de um sangramento massivo, né? Urina para evitar algum tipo de infecção, para ver se tem alguma infecção concomitante, e tipificação para ver se ele precisa ou não de transfusão e dar a transfusão com o serotipo ideal, ok? Então, essa aqui é uma aula curtinha, galera. Uma aula só, assim, de um panorama geral do trauma. Lógico, a gente vai falar de cada um dos análises, cada um dos exames, paulatinamente, em cada aula, ok? Alguma pergunta sobre isso aqui? Tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Bom, então vamos falar sobre a primeira lesão, que seria as complicações gerais das fraturas, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é que todo mundo pensa, né, na fratura. Ah, nossa, fraturou, né? Mas, geralmente, quando os mecanismos são diretos, o último a se lesionar é o osso, ou seja, o osso absorve o impacto que já foi passado nas partes moles, né? E esse impacto, essa contusão pode eventualmente causar uma laceração no músculo, na fáscia, nos tendões, né? Então vamos falar sobre isso, né? Outra coisa que nós vamos falar é sobre a úlcera do gesso, O que é a úlcera do gesso? Para fazer um gesso, para fazer uma imobilização, nós utilizamos geralmente uma malha, logo por em cima nós botamos um algodão, e por em cima desse algodão nós colocamos gesso. É um gesso que geralmente é laminar, a gente joga na água, ele faz uma reação exotérmica, química, e vai fraudando, vai ficando dura, tá? Alguém já botou gesso aqui? Uma perguntinha. Já, doutor. E aí, coçava ou não? Deus me livre demais. E o que você fazia quando coçava? Pegava um palitinho de espetinho e coçava. Então, é isso aí. Mas o que acontece? Ao botar um palitinho ou algum objeto para coçar, você empurra o mecanismo protetor do gesso,
tá? Que seria a malha e o algodão. E o gesso fica em contato direto com a pele, tá? E pode causar isso aqui, ó, a úlcera por gesso. No caso do nosso amigo que já teve, provavelmente se ele tivesse uma úlcera, ele ia reclamar, ia ter dor, ia ter ardor, né? E provavelmente ia ao médico antes que ocorra uma lesão tão profunda como essa. Mas imagina que ele é um cara diabético, já anhoso, já tem uma certa idade, né? E tem um problema de circulação, de neuropatia, de sensibilidade, né? Que ele não vai sentir. E que vai acontecendo? Isso vai ulcerando, vai gangrenando, inclusive pode chegar a uma amputação, imagina, né? Então é isso que nós temos que sempre preconizar, falar ao paciente, se ele tem um plorito, o ideal é tomar anti-histamínico para evitar o plorito, tá? Não botar objetos aí para coçar. Doutor, bom, oi? O paciente pode processar por isso aí? Não sei, se ele não avisa, aqui não tem erro médico. O erro médico seria se ele não botasse algodão nem malha. Aí ele podia te processar. Aí seria um erro médico. Seria uma negligência médica. Obrigado. De nada, de nada. Tá, vamos falar sobre os desgarros musculares, que ocorrem muito quando existe fratura. E todo mundo pensa na fratura, mas não pensa no desgarro muscular. Às vezes o desgarro é parcial, como esse aqui, ó, que é do bíceps femoral. É um desgarro parcial, não foi total, tá? Nesse desgarro, quando é menor a 50%, geralmente não amerita tratamento cirúrgico ou outro tratamento, senão repouso. Ele reposa, isso aí por fibroses, tem novamente uma junção dessa musculatura e a funcionalidade ela volta a ser normal. Agora, quando o desgarro é mais de 50%, como esse aqui, o ideal é fazer miorrafia, que seria a sutura do músculo, para dar novamente uma soldura melhor e que a funcionalidade do músculo não se perca, tá? Então, essa também é outra complicação. E vamos falar também de fraturas ao redor das articulações podem causar aquele sangue, que é o hematoma fraturário, ele pode emanar dentro da articulação, causando uma hemoartrose. Então, fratura do planalto tibial, fratura da cabeça do fêmur, fratura, por exemplo, da cabeça do rádio, né? Tudo que está muito perto da articulação pode causar uma hemartrose súbita. Quando a hemartrose é muito alta, ele vai causar uma tensão naquela articulação, causando muita dor, né? E o paciente adota uma posição antálgica. Ele, por exemplo, no joelho, esse gurizinho ele teve uma fratura de planalto, né? E ele adquiriu uma posição em semiflexo do joelho. Nessa posição, a articulação ele tem mais espaço para caber o líquido e, logicamente, a mobilidade está abolida. Ele não consegue fazer flexão nem extensão passiva nem ativa. Por quê? Porque tem líquido ocupando aquela articulação e causa muita dor. Quanto mais ele mexe, mais aumenta a pressão, mais esse paciente vai sentir dor. Então, o que nós podemos fazer para aliviar essa dor? Uma artrocentese, que é a punção dentro da articulação, a aspiração daquele líquido e nós aí ganhamos o alívio imediato. Logicamente, se ele tem uma fratura, nós temos que imobilizar aquela fratura para que, eventualmente, faça o tratamento definitivo desse paciente, ok? Agora vamos falar do grande problema, que seria a lesão vascular. Gente, isso aqui não é uma área do ortopedista, isso aqui é uma área do cirurgião vascular. Mas existem certas fraturas, por exemplo, no joelho, que está a artéria poplítea, do cotovelo, que está a artéria braquial, né? Do fêmur, que está a artéria femoral superficial. Tem algumas artérias que são fundamentais para a circulação daquele membro, que podem ser acometidas eventualmente. Geralmente, essas lesões ameritam algum trato especial. Imagina, pacientes têm um acometimento que pode acontecer da própria fratura fazer um encotovelamento, não sei se está bem dito, né? Mas a artéria fica curvada dentro do foco da fratura, fica pinçada, né? Então, se vocês receberem um paciente com déficit de pulso, parestesia, palidez, cianoses, né? E você vê, puxa, tem um encurtamento, ou a perna dele está em L em vez de estar reta, faça o seguinte,
alineação, tá? O fundamental é alinear o membro. Não estou dizendo fazer uma redução anatômica, tentar botar o osso no lugar, não. Alinear. E esse não é um ato heróico, não. É um ato médico. Qualquer médico pode e deve fazer uma alineação de um membro fraturado. Ao botar o membro no lugar, aquele encurvamento, aquele pinçamento melhora e, logicamente, a sintomatologia do paciente vai ir melhorando. Então, isso é o que nós devemos fazer em qualquer urgência, qualquer médico deve ser feito. Logicamente, se nós fizermos esse ato de alineação e não houver resposta favorável, lógico, nós temos que derivar esse paciente para alguém que entenda dessa parte, ok? Então, é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, de um paciente meu. Não é um paciente de ninguém, não. É um paciente que eu escutei, nem não. É um paciente meu. O paciente teve um antecedente de ferida por arma de fogo, né, acidental, na fazenda, né, uma fazenda longe, né, e pegou na cara antero-interna da coxa, tá, terço médio superior. Pegou a artéria femoral superficial, né? E você sabe que o projetil de uma arma, né? Mais que era uma 9mm, cria uma turbulência. Essa turbulência cauteriza e faz com que a artéria crie um vasoespasmo. Então, por ser um projetil de arma de fogo, ele se salvou, porque você sabe que lesão da artéria femoral, uma artéria tão grande e potente, o paciente em 3 minutos morre. Tá? Porque ele sangra para valer, o cara vai morrendo rapidinho, tá? Nesse caso, ele teve a sorte de que o vaso fez um ou seja, a artéria fez um vasoespasmo, né? Cauterizou, ele fez um torniquete, né? E ele demorou 9 horas para chegar para a cidade, até conseguir ambulância, alguém que leva até ele um centro de saúde, só sei que ele passou 9 horas para chegar comigo, tá? Ele veio meio caminhando, mexendo a perna, né? Com um torniquete, eu tirei o torniquete, examinei, ele tinha palidez, parestesia, estava entumecido, estava frio o membro, os pulsos eu não palpava nenhum, né? E qual seria a melhor coisa a fazer? Eu chamar um cirurgião vascular e fazer uma anastomose termino-terminal ou um bypass, que seria uma ponte de safena, né? Ou amputar. Eu dou essas 3 opções. Anastomose termino-terminal, bypass ou amputação. O que vocês acham? Vamos fazer uma discussão aqui. E aí, galera, alguém fala alguma coisa? Amputação, o Matheus falou amputação. Tá, por quê, Matheus? Lembra, o cara chegou caminhando. Doutor, Oi. é que o Matheus falou ali amputação, mas assim, se ele vem fazendo o torniquete da forma correta, abrindo para irrigar o membro e fechando de novo, poderia até salvar o membro, né? Não precisaria da amputação em si, não é? Bom, aí tá, o Matheus respondeu, porque passou mais de 9 horas. E daí, Matheus, o que acontece se eu fizer uma anastomose, que nem a Gabriela falou, fazer uma anastomose? O que pode acontecer? Alguém tem outra opinião? Anastomose vai dar recuperação, vai dar repercussão hemodinâmica no paciente, cheio de lixo no membro. Bom, a resposta... Não vai necrosar tudo, porque já morreu as células. Uma vez que ela morreu, não tem jeito mais, não. Então, Flaviane, é isso aí. O que eu quero pegar
e ensinar para vocês. Muita gente se preocupa com a fratura. Vocês não sabem onde vocês vão estar o dia de manhã, né? Um pronto-socorrinho em algum lugar, vocês não sabem, né? De repente chegou isso aí, vocês vão derivar para um ortopedista de um lugar X, né? E o ortopedista não é a pessoa que tem que receber esse paciente. Seria um cirurgião vascular. Por quê? Porque esse paciente, se ele tem mais de 6 horas de anóxia, de não perfusão, ele entra num processo de necrose, assim como a Flaviane falou, tá? Ele está morrendo, tá? Ele libera um montão de substâncias lixo, como diz o Matheus, né? Ele libera fator de necrose tissular, ele libera óxido nitroso, ele libera interleuquinas, ele libera um montão de coisas que são substâncias naturais de uma apoptose, seria morte celular programada. Então, essas substâncias, o rim não é capaz de filtrar. Ele entra numa insuficiência renal aguda, né, massiva, ou seja, uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, o paciente morre instantaneamente, praticamente, tá? Você bota o caninho no lugar, aquilo lá faz um retorno venoso, aquele turbilhão de substâncias ruins passam para o fígado, passam para o rim e o paciente morre, é um óbito, né? Então, passando mais 6 horas, o ideal é a amputação. E foi isso que eu ofereci para o paciente. O paciente, inclusive, ficou pé da cara comigo, né? Falou, não, pô, eu tô mexendo na minha perna, como vai amputar? Não vai amputar, né? E ele não teve fratura, gente. Isso aqui foi uma complicação meramente vascular. Lógico, eu chamei o vascular, ele também deu a mesma opinião. Ok? Então, é isso que geralmente pode acontecer. Oi? Com esse tempo de torniquete, pode-se dizer que o paciente se passa por uma síndrome compartimental? Não, ele teve uma isquemia, por mais que ele botou torniquete ou não, ele teve uma isquemia por mais de 9 horas nesse caso, né? Entendi. Beleza, Leonardo? Hein, doutor? Oi. O desfeito foi amputação, Flaviano. Eu fiz uma amputação, né? E o paciente saiu vivo, lógico. Sem a perna, mas está vivo. Aí você pesa a vida ou a perna, né? Nesse caso, a vida sempre preconiza. Doutor? Sim. E qual que seria o tempo máximo, então, de eu realizar o torniquete, fazer o alívio para a perfusão de novo no membro e fazer o torniquete de novo? 6 horas? 6 horas. Ah, beleza. 6 horas. Tá? Tá bom? Bom, era isso que eu queria ensinar para vocês, né? Para vocês entenderem que é a gravidade da coisa. Bom, tem lesão vascular, temos que mandar para tal qual pessoa, ok? Bom, quais são as manifestações clínicas de uma lesão vascular? Então, parestesia, que é a sensação de formigamento, né? Fica fria, tem uma palidez, né? Ele fica ligeiramente cianótico e o pulso pode estar assimétrico, filiforme ou ausente, ok? Fratura exposta, nós vamos falar sobre essa entidade. Sempre quando nós identificamos ou temos uma suspeita de uma lesão vascular, o fundamental é sempre tirar o torniquete, observar, alinhar o membro, pedir raio-x para ver se tem alguma espícula que podemos suspeitar que teve ou não uma lesão vascular, né? E, lógico, se está desalinhado, alinhar e voltar a observar, palpar e ver se ele voltou à perfusão. Se com essa alineação nós conseguimos uma reperfusão, quer dizer que a artéria estava pinçada, nada mais, né? E em caso ele não voltou, cirurgião vascular rapidamente. Lógico, o cirurgião vai fazer um bypass ou vai fazer uma anastomose e esse osso ele tem que ser previamente fixado. Então o ortopedista tem que trabalhar junto com o cirurgião vascular para dar aí uma fixação, né? Ou senão, imagina, o cara trabalha 6, 7 horas, não sei, 3, 4 horas de bypass ali e o osso está todo solto, esse osso pode novamente lacerar aquela artéria. Então, é fundamental fazer uma fixação com um fixador externo, né? Com placa parafuso, o que tiver nas mãos para fazer
uma fixação do osso, tá? Bom, essa era a aula de hoje, galera. Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo, doutor. Obrigado. Tranquilo? Tranquilo também. Valeu, doutor. Beleza, galera. Para a próxima, vai ser na quinta, né? Isso, doutor. Quinta às 16.